E se eu te contasse que você está cometendo o mesmo erro que mantém a maioria das pessoas bem longe de alcançar sua vida dos sonhos? E não tem nada a ver com você ser preguiçoso ou você não tá trabalhando duro o suficiente. Eu passei anos nesse mesmo ciclo de fazer metas e ter objetivos e sonhos, e aí você compra o planner e aí você tá tentando ficar motivado, mas nada nunca mudava de verdade. Até que eu descobri uma pequena mudança, um pequeno ajuste, que assim que eu apliquei, minha vida mudou, foi de cabeça para baixo do melhor jeito possível. E quando você entender esse pequeno ajuste que você precisa fazer, você nunca mais vai criar metas ou sonhar do mesmo jeito. Hoje eu vou compartilhar com você um sistema transformador que só tem 2 passos. E que, quando aplicado do jeito certo, vai fazer com que a sua vida dos sonhos aconteça no piloto automático. E sucesso vai ser inevitável. E nesse sistema, a gente vai estar corrigindo um erro crítico que a maioria das pessoas comete sem mesmo perceber quando elas estão tentando mudar de vida e fazer os sonhos delas se tornarem realidade. Mas quando você corrige esse erro, minha filha, tudo se ajeita e as coisas começam a rodar de um jeito que você nunca imaginou ser possível. Cara, tô muito animada. Confia em mim. Esse é o segredo, o hack que você tá procurando pra fazer as coisas acontecerem. Ele finalmente chegou na sua timeline. Chegou o seu momento. Vamos ser honesto? Quando a gente tá sonhando sobre a nossa vida dos sonhos, a gente tá planejando as nossas metas e tudo mais, a gente tem o melhor das intenções. Mas o problema que quase ninguém tá falando sobre é que a gente não fazendo isso do jeito certo. O pior é que a gente tá errando sem nem mesmo perceber que a gente tá errando bem no início desse processo. Ok, me diz se essa história parece familiar pra você. É o final do ano e você vai pra uma cafeteria super bonitinha. Inclusive, estou aqui com café pra gente estar nesse mood de cafeteria bonitinha. Você está numa cafeteria super bonitinha, está sonhando como é que vai ser o seu próximo ano. Você fala, sabe, esse ano eu vou focar na minha saúde. Eu vou malhar, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou focar no meu negócio, eu finalmente vou escrever aquele livro que eu tô querendo escrever há muito tempo, eu vou acordar cedo, esse vai ser o meu ano. Aí você vai, abre o computador, entra numa academia nova, fala, é isso, vou começar a ir nessa academia todo dia. Você vai e imprime qual que vai ser a sua dieta, a sua alimentação naquele ano, você compra um livro sobre como escrever livros, você vai e entra num curso dessa criadora de conteúdo que ensina como fazer R$1 milhão no ano, e você fala, é isso, esse é meu ano, você é imparável, ninguém me para. É isso. Apenas animação, motivação e um sonho no seu coração. Vai com tudo. Aí corta pra fevereiro. Seu alarme de 5 da manhã, ele nem existe mais. Você já desistiu do seu alarme de 5 da manhã. Você tá sem ir na academia pelo menos uma semana e meia. Tá pedindo delivery pela 3ª vez nessa semana. Você passa pelo seu livrinho ali sobre escrever livros, ele tá abandonado na estante, com todos os outros livros que você comprou e nunca leu. Aí você abre seu computador para ver seu e-mail, você recebeu um e-mail automático lá da criadora de conteúdo sobre o curso e você fala, cara, de novo isso tá acontecendo. Você sente um fracasso, você sente que, mais uma vez, você sonhou, mas qual é o ponto de sonhar se você nunca continua com as suas metas? Se a procrastinação sempre te vence? Você se sente derrotada, você fala, é isso, vai ser pra sempre assim, essa é a minha vida. Mais um ano se sentindo derrotada. Se isso está parecendo um pouquinho real demais, não tô com câmeras na sua casa não, estou apenas descrevendo como estava a minha vida exatamente no final de 2019. No final de 2019, eu estava apenas alguns meses antes de descobrir tudo que eu vou compartilhar com você aqui hoje, que mudou minha vida completamente. Mas até então, eu estava presa por muito tempo nesse ciclo de motivação, culpa e frustração. Você também sente que você tá assim? Mas aqui tá a razão real por que a gente falha e fica presa nesse ciclo. Menina, mas não é que a psicologia, danadinha que ela é, colocou um nome pra esse ciclo? Todo esse sentimento aí que eu acabei de descrever se chama síndrome da falsa esperança. Deixa eu ler aqui no meu computador exatamente o que esse negócio significa pra eu compartilhar com você sem acrescentar palavras, tá? Tá falando aqui o seguinte. Um estudo de 2002 por 2 psicólogos, Polly e Herman, descobriu que a maioria dessas automudanças ansiosas, dessas tentativas de automudança, elas falham por causa de 2 coisas. Porque a gente cria expectativas não realísticas sobre o quão rápido e o quão fácil a gente pode se transformar. Eu não vou mentir pra senhora não, minha querida ouvinte. Quando eu li essa pesquisa, eu me senti ofendida. Eu senti que, assim, eu falei, o que você tá falando de mim desse jeito? Você tá falando que, tipo, não, querida, o problema é você.
O jeito que você tá criando meta tá todo errado. E é por isso que você está falhando. Não é culpa do universo, a culpa é sua. Senti muito ofendida por esse estudo. Achei, assim, abusadíssimos eles jogarem na nossa cara desse jeito que o problema é a gente. Mas, ok. Mas a questão toda é que quando as nossas metas são muito grandes, qualquer deslize que a gente comete, parece que, tipo, acabou. A gente falhou completamente, não tem mais razão para levantarmos e continuarmos fazendo isso. E aí, o que acontece? A gente acaba desistindo. E esse é o erro crítico que a maioria das pessoas comete quando elas estão tentando criar sua vida dos sonhos e tirar suas metas do papel. Tentar forçar mudanças monumentais do dia para a noite, focando apenas em força de vontade e em uns momentos de inspiração assim que desce e fala, ok, vamos lá, vamos mudar o mundo. Mas eles vão embora, né? Eles não são pra sempre. Bom a gente lembrar. E aí a gente fica presa nesse ciclo de tentativa e derrota, achando que se a gente fizer mais coisas, se a gente acordar mais cedo, se a gente trabalhar mais, aí tudo vai se resolver. Mas, e se eu te contasse que o segredo não está em fazer mais coisas, mas em fazer menos coisas de forma mais inteligente? E se a gente pudesse fazer uma engenharia reversa da sua vida dos sonhos e transformar ela em realidade através de pequenas ações que você faz dia após dia de forma repetitiva. Coisas pequenininhas que vão tomar muito pouco do seu tempo. Eu descobri que a pecinha que estava faltando para fazer essa vida dos sonhos toda acontecer e finalmente alcançar metas e objetivos era um sistema de 2 partes. A primeira parte é sobre fazer essa engenharia reversa da sua vida dos sonhos. Imagina que você quer construir uma casa linda, você comprou um terreno maravilhoso, você falou, é isso, esse momento vou construir a casa que eu sempre quis construir. O primeiro passo é pensar no design dessa casa. Quais são os materiais que fazem essa casa? Quais são os tijolos necessários para você construir essa casa? Quando a gente está falando sobre construir a nossa vida dos sonhos, esses tijolinhos, eles são os pequenos hábitos, as pequenas ações diárias que vão criar a base para que a nossa visão, o nosso sonho maior possa acontecer. Isso simplesmente significa que a gente vai começar imaginando o final, aonde a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo final por completo. E aí, trabalhar essa visão de trás para frente. Bem-vindo ao Café da Tarde com Isabelle, o seu programa diário predileto. Eu sou a sua apresentadora, Isabelle. Querida audiência, eu gostaria desse momento de algum voluntário para me contar da sua vida dos sonhos, para que a gente possa compartilhar como exemplo para as nossas ouvintes que estão ouvindo a gente aí de casa. Algum voluntário? Algum voluntário? Você, mocinha aí atrás do chapéu rosa. Muito obrigada. Pode contar pra gente a sua vida dos sonhos? Ok. Interessante. Sim, vou só contar para os nossos ouvintes de casa, tá bom? Então, a nossa mocinha aqui, você pode me falar seu nome, moça? Você prefere se manter anônima? Prefere que a gente chame de moça do chapéu rosa? Não, tem problema, a gente respeita seus limites, tá bom? Então, a mocinha do chapéu rosa, que ela me contou pra gente, que a vida dos sonhos dela é ser uma autora best-seller internacional, namorar uma estrela de Hollywood, tem que ser internacional, né? Ela falou que tem que ser internacional. Namorar uma estrela de Hollywood, ganhar na loteria e viajar ao redor do mundo num jatinho privado enquanto ela toma sua Coca Zero, porque ela falou que ela é apaixonada por Coca Zero. Amo isso pra você, achei linda, achei muito inspiradora essa vida dos sonhos e, na verdade, essa vida dos sonhos dela é perfeita pra eu te dar o exemplo e explicar exatamente como a engenharia reversa funciona. O primeiro passo é a gente separar os pedacinhos que compõem a sua vida dos sonhos, tá bom? Então, ao invés de a gente pensar nessa visão abstrata do que é sucesso, às vezes falar, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Gente, eu acabei de notar que eu esqueci de botar meu anel. Eu ainda sou casada, mas o meu anel não tá aqui. Desculpa, Greg. Então, ao invés de a gente ficar perseguindo e tentando encontrar e tentando ter essa versão abstrata do que é sucesso, quando a gente está fazendo engenharia reversa, a gente consegue ter uma visão muito específica e apontar exatamente quais são os componentes do que significa sucesso pra gente. Aqui é muito importante pegar esse sonhozão e analisar ele por pedaços. Eu gosto muito de pensar, eu amo cozinhar, meu Deus, demais. E eu gosto muito de pensar na analogia de quando você tá fazendo um bolo. Então, quando você tá fazendo um bolo, você tem uma visão do produto final. O produto final é um bolo de chocolate com brigadeiro, por exemplo. E aí, quando você tá pensando nessa receita, essa receita tem vários ingredientes que, quando juntos, resultam naquele bolo de chocolate com brigadeiro. Mas a gente tem que pensar nesses ingredientes individualmente. A gente tem farinha, a gente tem ovo, a gente tem leite, a gente tem manteiga, a gente tem chocolatado. Então, quando você tá pensando na sua vida dos sonhos, pensa nela. Quais são os ingredientes que compõem a sua vida dos sonhos?
E talvez você esteja falando isso, você tá falando assim, Isabelle, muito legal, muito maneiro, mas cara, eu não sei de verdade qual que é a minha vida dos sonhos, eu não sei de verdade qual que é a minha visão de sucesso. E quando eu tô reavaliando os meus sonhos, ou quando eu tô começando a trabalhar com uma cliente, e ela chega nessa questão, eu sempre faço a seguinte pergunta: se dinheiro não fosse um problema, como você passaria os seus dias? Se dinheiro não fosse uma questão, como você passaria os seus dias, as suas semanas, os seus meses? Como é que seria o seu ano? Porque quando a gente tira dinheiro da equação, a gente tira obrigação da equação. E aí a gente pensa só no que eu gostaria de fazer. Se só isso importasse, se só a minha opinião importasse, se eu tivesse todos os recursos do mundo, o que eu faria? Como seria a minha vida? Você pode pensar, não, eu vou pra Cancún, vou morar num resort, vou viajar o mundo todo. Legal, esse é um componente. Mas vamos pensar também na tua vida numa terça-feira em maio. Como é que seria? Que hora você acordaria? Onde você estaria morando? Como você passaria os seus dias, suas tardes? Quem estaria do seu lado? Que lugares você iria? Se faz essa pergunta e se permite sonhar, pensando, dinheiro não é um problema, eu posso fazer absolutamente tudo o que eu quiser. Porque essa resposta é algo muito poderoso para te ajudar a visualizar o que é a sua vida dos sonhos. Então, se a gente está pensando na nossa mocinha de chapéu rosa, a vida dos sonhos dela, a gente já sabe a versão final. Vamos quebrar ela em componentes. Quais são os ingredientes que compõem essa receita? Então, ela quer ser uma autora publicada. Ela quer namorar alguém bem-sucedido. Ela quer ser financeiramente abundante. Ela quer viajar ao redor do mundo e tomar sua coquinha zero enquanto ela está fazendo isso. Maravilhosa, uma vida linda dos sonhos de se sonhar. Depois que a gente entende quais são os ingredientes que fazem essa receita maravilhosa, é muito importante a gente começar com qual é o aspecto deles que é o mais tangível de todos. Qual que é a coisa mais tangível, mais prática disso tudo? Porque é por aí que a gente vai começar. E a razão pela qual a gente começa com o mais tangível é porque quando você faz isso, duas coisas acontecem. Primeiramente, você tem algo que vai ser simples a aplicar ao seu conhecimento. Você vai conseguir aprender esse processo, aplicando esse processo de forma simples. E a segunda parte dessa escolha é que você vai criar confiança, porque você vai falar assim, cara, isso aqui é simples de fazer. Eu consigo isso. Você vai criar confiança, você vai colocar lá pra cima o que a psicologia chama de autoeficácia, que basicamente é a sua crença em si mesmo. É você acreditando que você consegue fazer coisas desafiadoras. E aí, para as próximas coisas, para as coisas que vão ser talvez um pouquinho mais desafiadoras na sua lista de ingredientes da sua vida dos sonhos, você já vai ter mais confiança, você já vai ter mais molejo, você já vai acreditar mais em você mesma, já vai saber como é que esse processo funciona. Então comece, olha pra tudo ali, pra sua lista e fala, cara, qual que é a coisa mais tangível dessa lista? Porque é por aí que você vai começar. Pra esse projeto que a gente tá trabalhando da mocinha de chapéu rosa, eu vou falar mocinha de chapéu rosa milhões de vezes, tá? Nesse vídeo. Então paciência comigo. Mas a gente vai escolher ser uma autora publicada pra ser o nosso exemplo nesses próximos passos. Mas antes de a gente continuar, eu preciso admitir uma coisa pra você, tá? Porque sim, é muito divertido, é muito maravilhoso olhar e pensar na nossa vida dos sonhos, mas, ao mesmo tempo, pode ser um pouco desencorajador olhar para todas essas coisas que a gente ainda não tem, porque elas parecem muito distantes. E aí pode ter uma vozinha na sua cabeça falando assim, cara, quem que eu penso que eu sou para conseguir essa coisa? Isso é muito impossível, isso tá muito distante. E se isso é o que você tá sentindo agora, não tenha medo, porque o segundo passo de fazer engenharia reversa da sua vida vai resolver isso. Você lembra no início do vídeo, quando eu compartilhei aquela pesquisa Rude, que falou sobre a síndrome da falsa esperança, basicamente falando assim, você tá falhando e o problema é você? Então, me senti ofendida por aquela pesquisa? Me senti. Mas aquela pesquisa carrega em si uma lição muito importante, que se a gente aplicar essa lição, a gente para de cometer esse erro e resolve nossa vida. E essa lição é, quando as nossas metas são muito grandes, é muito mais fácil desistir delas. Então, o que a gente faz com essa informação? Bom, primeiramente, a gente se arrepende dos nossos pecados e a gente olha para as nossas metas, quebrando elas em pedacinhos menores, que são mais maneáveis e mais simples de serem feitos no dia a dia. Hábitos que são pequenininhos, fáceis de serem repetidos. Os pequenos tijolinhos que vão construir a nossa casa dos sonhos. Então, usando de novo o nosso exemplo da mocinha de chapéu rosa, ser uma autora publicada. Vamos pensar nisso por um minuto. Para você ser uma autora publicada, o que você precisa? Obviamente, você precisa de um livro. Mas para o seu livro ser publicado,
tem uns passos antes disso. Você vai precisar de um manuscrito para poder enviar esse manuscrito para potenciais editoras e ver quem vai querer publicar o seu livro. Então, esse vai ser o nosso ponto inicial, ter um manuscrito pronto. Mas como é que alguém escreve um manuscrito? Como que é a rotina de alguém que hoje já é um autor publicado quando eles estavam escrevendo o seu manuscrito? Existem vários componentes para isso. Você precisa criar a estrutura do seu livro. Se for um livro de ficção, a estrutura da sua história, os seus personagens, você precisa revisar. Mas basicamente o menor componente de todos, e é isso que a gente sempre quer pensar. Qual que é o menor componente de todos para fazer isso acontecer? Aqui, o menor componente de todos é escrever todo dia. Quando você pensar no escrever todo dia, pode falar, ok, eu vou escrever 1 hora todo dia. Não. A gente quer manter esses hábitos pequenos, fáceis de serem repetidos. Então, assim, resista à armadilha desta pessoa fazedora que eu sei que você é, de querer ser perfeccionista e falar, vou escrever 1 hora todo dia, vamos escrever 10 minutos. 10 minutos todos os dias. É assim que a gente vai começar. Quando ela consistentemente repetir essa ação, escrever todos os dias por 10 minutos, dia após dia, inevitavelmente ela vai terminar esse manuscrito. Quando ela terminar esse manuscrito, ela vai estar pronta para a próxima parte desse processo, que é achar uma editora. Quando ela estiver pronta para essa próxima parte, ela vai se perguntar várias dessas mesmas perguntas. Como era a rotina de alguém que hoje já tem um livro publicado, quando eles estavam procurando por uma editora? E aí ela vai quebrar essas rotinas no menor componente possível e começar esse processo de novo para o próximo passo, e assim em todos os passos até ela chegar no objetivo final. Agora, quando você estiver fazendo isso por você mesmo, pensando em todos os ingredientes que compõem a sua vida dos sonhos, escolhendo o mais tangível, ok, como eu chego nesse objetivo? Se pergunte, alguém que já tem isso hoje, como é que era a rotina dessa pessoa quando ela estava tentando alcançar isso ainda? Se você precisa de mais ajuda no como disso, dá uma pesquisada online de pessoas que já atingiram o seu objetivo, procure as histórias delas de vida, como é que era a rotina delas quando elas estavam no meio de fazer isso acontecer. Melhor ainda, se você tiver pessoas na sua vida que já têm isso que você quer alcançar, pergunta para elas o que elas fizeram, como é que era a sua rotina. Quanto mais você consegue ancorar o seu sonho em algo tangível, em algo vida real, mais simples e mais tangível vai ser para você ver que aquilo é possível. Faça isso ser o mais simples e o mais prático possível. Lembra, menor pedacinho possível. Você tá pensando em malhar 1 hora por dia? Começa com 20 minutos, começa com 30 minutos. Como é que você pode fazer esse hábito tão simples? Eu falo assim, cara, eu obviamente posso malhar 20 minutos, pelo amor de Deus, eu consigo fazer isso. Que seja quase impossível não fazer aquilo. Você precisa pegar esse processo um passo de cada vez. Especialmente se você lida com o monstrinho da procrastinação. Porque pode ser que enquanto eu tô descrevendo aqui, você colocar novos hábitos na sua vida, você pode estar dando um leve pânico e falando assim, meu Deus, mais um hábito novo. Eu sempre procrastino com as coisas. Eu vou estar procrastinando com isso também. Ai, eu não acredito. Isso tá dando um leve pânico, um desespero, porque você fala, eu sempre procrastino. Calma o seu coração. Calma o seu coração. Porque esse próximo passo vai te ajudar a conquistar a procrastinação e a parar de procrastinar de uma vez por todas. Passo 3. Crie ciclos de hábitos. Lembra quando eu te falei que a pecinha que faltava no quebra-cabeça da sua vida dos sonhos era um sistema de 2 partes? Então, agora aqui a gente finalmente vai começar a falar sobre a segunda parte desse sistema. Quando você identifica os tijolinhos certos que compõem a sua vida dos sonhos, o próximo desafio é fazer com que esses tijolinhos fiquem no lugar. E é aí que os ciclos de hábitos, ou habit loops em inglês, entram na nossa história. Eles são o cimento que vai fazer com que, tudo fique ali no lugar, coladinho, lindíssimo pra sua casa subir pra cima. Subir pra baixo não tem como, né, Isabelle? Então, o que são ciclos de hábitos, afinal? Eu quero que você pense no seu cérebro como um computador. Esse computador segue o mesmo padrão, ele roda o mesmo programa toda vez que você faz alguma coisa. Ele executa 3 ações: gatilhos, hábitos, que é o seu comportamento, e recompensa. Para todas as coisas que você faz consistentemente na sua vida, tanto boas quanto ruins, seu cérebro sempre vai estar usando esses 3 componentes. O que é o gatilho? O gatilho é a primeira parte desse sistema. E o gatilho, ele te lembra de fazer aquele hábito. E aí depois a gente tem o comportamento, que é o hábito em si. E depois a gente tem a recompensa. A recompensa é o pico de dopamina que seu cérebro recebe. E você sabe, cérebro ama dopamina. É o sentimento de bem-estar, é o sentimento de tipo,
Caraca, isso é muito bom. Eu gosto de fazer isso. Eu me sinto bem quando eu faço isso. É por isso que muitas vezes você faz coisas que você não gosta de fazer, mas você continua fazendo elas porque a recompensa ainda tá lá. Você sente uma certa sensação de bem-estar de fazer aquilo, mesmo que você saiba que aquela ação não é boa pra você. Porque esses ciclos de hábitos ajudam o nosso cérebro a fazer duas coisas que ele ama. Primeiro é economizar energia, porque o gatilho já tá ali rodando. O cérebro sabe, opa, toda vez que isso acontecer, eu faço isso. Ótimo, não preciso pensar, posso economizar energia. E aí, por fazer aquela coisa, o nosso cérebro é recompensado, ele recebe dopamina, ele recebe aquele mimozinho para ele mesmo, ele fala, eu amo fazer isso. Mesmo que a gente saiba que aquela coisa não seja boa, mas tá ali, tá ajudando o seu cérebro a salvar energia e tá dando dopamina pro seu cérebro. Por causa disso, você começa a fazer coisas no piloto automático. E todos nós temos ciclos de hábitos na nossa vida. Pensa, por exemplo, em escovar os dentes. Seu gatilho pode ser que seu alarme toca e você sai da cama. Seu hábito é escovar os dentes. E qual é a recompensa? Talvez é o frescor que você sente na sua boca. Talvez logo depois de escovar os dentes você pega um copinho de café. Gatilho, hábito, recompensa. Começa a pensar na sua vida quais coisas você já faz quase que sem pensar. E começa a identificar qual que é o gatilho e qual que é a recompensa. O segredo aqui é a gente trabalhar a favor do nosso cérebro e não contra ele. Então, se a gente sabe que o que ele precisa para um hábito acontecer no piloto automático é a gente ter um gatilho muito forte, uma recompensa muito forte, a gente vai ser muito intencional para traçar essas coisas. Então vamos pensar de novo na nossa mocinha do chapéu rosa. O hábito que ela quer é escrever todo dia por 10 minutos. Então temos o hábito aqui no meio da nossa paredinha de tijolinhos, correto? Escrever todo dia por 10 minutos. Qual que vai ser o gatilho? Qual que vai lembrar ela que tá na hora de escrever por 10 minutos? Pode ser que um alarme toca. E esse é o gatilho. E aí ela senta na mesa dela e escreve por 10 minutos. E aí a recompensa? Qual que vai ser o mimo instantâneo que ela vai receber porque ela terminou aquele hábito? E é muito importante que você faça isso depois de terminar o hábito. Pode ser que ela abra uma Coca Zero geladinha e aquilo vai dar um pico de dopamina no cérebro dela e o cérebro vai falar, ok, todo dia vamos escrever 10 minutos. Porque ele não precisa pensar em escrever 10 minutos, ele entende que assim que o alarme toca, tá na hora de escrever. E assim que ela termina, pico de dopamina fazendo algo que ela ama, bebendo uma coquinha gelada. O cérebro tá economizando energia e recebendo uma recompensa por fazer aquele hábito. Então o cérebro fala assim, opa, eu economizo energia e eu recebo recompensa, só preciso fazer essa coisa aqui do meio? Tamo junto, vamos lá. E é isso. Quanto mais fortes forem os seus gatilhos e as suas recompensas, o mais fácil é fazer com que você continue com qualquer tipo de hábito. Eu aprendi esse conceito quando eu li pela primeira vez um dos meus livros de desenvolvimento pessoal prediletos, que é Hábitos Atômicos, pelo James Clear. E nesse livro, James Clear ensina que a chave para uma mudança duradoura é fazer com que os seus hábitos sejam tão óbvios, tão deliciosos de fazer, tão irresistíveis, que seja absolutamente impossível ignorá-los. A beleza de ciclos de hábitos é que quando você entende esse sistema de gatilho, hábito e recompensa, fica muito fácil criar ciclos de hábitos para tudo na sua vida. E aí a sua rotina diária vira um ciclo de hábito depois do outro. Seu cérebro, ele tá economizando energia, ele tá sendo recompensado, ele tá colocando coisas no piloto automático. A tua vida dos sonhos está sendo construída quase sem você pensar sobre aquilo. Porque aquilo é a maneira como seu cérebro quer viver e quer fazer as coisas. Tudo que você precisa fazer é achar qual que é esse pequeno hábito inicial que você quer começar. E aí você cria um gatilho para esse hábito e depois uma recompensa para ele. Com o tempo, esses ciclos vão se cimentar na sua rotina diária, fazendo com que a criação da sua vida dos sonhos aconteça praticamente sem esforço. E aqui eu preciso compartilhar uma história com você. Lembra quando eu te falei que em 2019 minha vida estava uma bagunça? Então, início de 2020, eu li Hábitos Atômicos pela primeira vez. E, além disso, em 2020 outra coisa aconteceu, não é mesmo, galerinha? Covid e quarentena. No final de 2019, eu me mudei para os Estados Unidos porque eu estava noiva e eu iria casar. O nosso casamento seria em março de 2020. Mas acho que você sabe o que aconteceu em março de 2020, né? A gente teve que cancelar o nosso casamento. Na verdade, a gente teve que cancelar a nossa festa. A gente remarcou e cancelou mais 4 vezes. A gente só teve a nossa festa de casamento mesmo em 2024, que foi o melhor dia da minha vida até agora. Mas eu conto essa história em outro vídeo. Só que em 2020 eu tava arrasada. Eu tive que casar por Zoom.
casar no civil por Zoom. Eu sou com meu casamento desde que eu era muito criança, então aquele dia foi um dia muito agridoce pra mim, porque eu tava feliz que eu tava casando com o amor da minha vida, mas eu não tava tendo a minha festa, minha família tava longe, eu tava casando por Zoom. E aí, com o processo de imigração dos Estados Unidos, você não pode trabalhar enquanto você não recebe a sua permissão de trabalho. Você não pode trabalhar ou fazer nenhum tipo de dinheiro. Se você tem uma empresa no seu país de origem, você precisa fechar aquela empresa. Então pensa, eu tinha acabado de fechar minha empresa no Brasil, eu tava nos Estados Unidos, sem poder trabalhar, sem poder fazer dinheiro. Eu não podia sair do país, porque durante o processo de imigração você não pode sair do país. Minha família não podia vir me visitar, porque a gente estava em quarentena. A gente não estava morando no nosso apartamento na época, a gente morava em Nova York. A gente montou um apartamento super lindinho. A gente não estava podendo ficar lá, porque Nova York estava um lugar muito perigoso e nosso apartamento era bonitinho, porém muito mini. Então a gente estava morando com os meus sogros na Pensilvânia. Eu amo os meus sogros, eles são sogros, com a maneira certa de falar. Eu amo eles muito, 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 mas pensa, você acabou de casar e você tá morando com seus sogros. Eu tava me sentindo muito perdida, tava me sentindo de mãos atadas, como se eu não tivesse nenhum poder sobre a minha vida, o que tava acontecendo. E aí um dia desses eu tava chorando muito com meu marido. Chorei muito em 2020, gente, como a maioria das pessoas, chorei demais. Eu tava conversando com ele, ele falou, cara, você precisa de um projeto pra ocupar sua mente. Vamos pensar em algo que seja meio nostálgico, que te dê uma alegria de fazer, algo que você curta fazer de verdade. E aí a gente chegou na ideia de fazer um blog sobre desenvolvimento pessoal. Minha empresa no Brasil era focada em desenvolvimento pessoal. Eu amo desenvolvimento pessoal. E quando eu era adolescente, eu tinha um blog. Então tinha uma coisa nostálgica, tinha uma coisa divertida. Só que ele me deu um desafio. Ele falou assim, por que você não escreve esse blog em inglês ao invés de escrever em português? Falei, ótima ideia. Ok, vamos lá. E aí eu tinha acabado de ler Atos Atômicos. Então essa parada toda de gatilho, hábito e recompensa estava muito forte na minha cabeça. Então eu criei um ciclo de hábito que era mais ou menos assim. O meu gatilho, eu procurei por algo muito óbvio que já acontecia no meu dia. Esse é um pulinho do gato, tá? Quando você tá pensando em gatilho, pensa em algo que talvez já acontece no seu dia, que você não precisa criar do zero. Então, algo que já acontecia no meu dia é que eu tomava café da manhã todo dia. Então eu falei, ok, todos os dias, quando eu terminar de tomar café da manhã, eu vou sentar na mesa e eu vou estudar sobre blogs por 1 hora. Eu botei 1 hora porque eu tava no meio da quarentena, gente. Eu só tinha tempo, não tinha mais nada. Então 1 hora pra mim, ok, vamos lá. Então todo dia, depois do café da manhã, eu vou sentar na mesa de jantar e eu vou estudar sobre blogs por 1 hora. E depois que eu terminar, eu posso ter minha segunda xícara de café. Então, meu gatilho era terminar o café da manhã. O meu hábito era estudar sobre blogs por 1 hora. E a minha recompensa era a minha segunda xícara de café. E eu comecei a fazer isso. Dia depois do outro, depois do outro. Esse pequeno hábito, super simples, mas disciplinado, que aconteceu todos os dias, virou uma bola de neve. Transformou as minhas manhãs, transformou meu mindset e eventualmente se transformou no meu negócio, no que eu faço integralmente hoje, porque eu escrevo integralmente e vivo do meu blog desde 2021, quando eu recebi a minha permissão de trabalho. Essa abordagem, essa decisão abriu portas para eu trabalhar com marcas que eu sempre sonhei trabalhar, como Pinterest, Maybelline, Amazon, Kate Spade, e me levou para lugares que eu nem nunca pensei estar. E eu compartilho isso não como uma história de sucesso instantâneo, porque não foi instantâneo. Foi um dia depois do outro, depois de outro, depois do outro, por muitos e muitos meses, mas como prova de que um hábito focado, executado de forma consistente, pode mudar a sua vida inteira. Agora vamos voltar para a nossa mocinha do chapéu rosa e para você, querido ouvinte, ouvindo a gente aí de casa. Vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje. Para fazer uma engenharia reversa da sua vida dos sonhos, você primeiro começa identificando o que é a sua vida dos sonhos. E depois que você entende o que é essa visão final de tudo, você começa a entender quais são os componentes que fazem parte daquela vida dos sonhos, lembra? Tua receita, seus ingredientes. Depois disso, você vai quebrar cada uma dessas ações nos tijolinhos necessários para a gente chegar lá. Então, por exemplo, nessa história da receita dos ingredientes, a gente está fazendo um bolo de brigadeiro, correto? Correto. A gente precisa de farinha, a gente precisa de leite, a gente precisa de ovo, a gente precisa de brigadeiro. Mas o brigadeiro em si tem outros componentes. Ele tem leite condensado, ele tem Nescau. Eu sou do Rio de Janeiro, a gente faz brigadeiro com Nescau, tá, gente? Depois que você entende quais são os menores pedacinhos possíveis daquilo, você vai criar ciclos de hábitos para se proteger da procrastinação. Você precisa do gatilho,
do seu hábito e de uma recompensa que vai te dar um pico de dopamina no seu cérebro. Seu cérebro vai estar economizando energia, sendo recompensado por isso e vai ficar apenas fissurado em fazer aquele hábito dia após dia. Você vai repetir isso dia após dia e essa vai ser a fundação do seu sucesso, da sua vida transformar. Porque eu sei que o dia a dia de estar criando sua vida dos sonhos no piloto automático pode até parecer chato inicialmente, mas eu quero que a gente olhe agora para além de ganhos imediatos. Vamos imaginar sua vida daqui a um ano. Ao invés de estar presa num ciclo de começa e para, você criou uma rotina que acontece sem nenhum atrito, que se autossustenta. Todo dia, pequenas vitórias vão se adicionando uma em cima da outra. E antes que você perceba, a sua vida dos sonhos não é um sonho mais, mas a sua realidade. Eu sei que parece simples, mas confia em mim. Quando essas mudanças são repetidas vez após vez, o que é pequeno agora acaba se tornando algo extraordinário. Muito obrigada, mocinha do Chapéu Rosa, pela sua participação. Gente, por favor, uma salva de palmas pra ela. Uma salva de palmas maravilhosa. A gente deseja tudo de melhor na vida, tá? Quando você combina a engenharia reversa da sua vida dos sonhos com o ciclo de hábitos, você cria um sistema imparável. Um sistema onde todo dia, tijolinho após tijolinho, a sua vida dos sonhos está sendo construída. Mas eu não poderia deixar você ir embora sem antes te dar um desafio. Agora que você já tem um plano, esse sistema de duas partes de engenharia reversa e ciclo de hábitos, tá na hora de levar esse bebezinho, esse chuchuzinho pra dar um passeio aí no mundo. Porque sim, conhecimento é empoderador, mas a transformação só acontece quando a gente coloca esse conhecimento em ação. O meu desafio para você é pegar a sua vida dos sonhos, que você quebrou os componentes. Escolhe agora, nesse momento, qual que é a coisa mais tangível dali e quebra ela, separa ela nos mínimos componentes possíveis para entender qual é um ou dois hábitos que você pode começar a implementar agora. Quando eu digo começar a implementar, eu digo pega um ou dois hábitos para que você possa criar um ciclo de hábitos para eles que você vai implementar nos próximos 7 dias. E aí, começa a prestar atenção em como isso vai transformar o seu dia inteiro. E aqui tá a melhor parte disso tudo. Você já tá à frente de mais de 99% das pessoas. Só por saber isso tudo que você sabe agora, você já tá aí na frente da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas vai ficar presa nesse ciclo de estar sempre recomeçando. Mas agora você já tem um plano para saber exatamente o que você precisa fazer para ser bem-sucedido. E para fazer esse sucesso acontecer quase que sem esforço. Sabe qual é a única coisa que falta? Que você dê o primeiro passo hoje. Então, me conta aí, qual que é o ciclo de hábito que você vai criar e vai se comprometer a começar hoje? Me conta aí nos comentários, porque se você precisar de ajuda para refinar, eu vou responder o máximo de comentários que eu conseguir. E se você quer ainda mais profundo em como construir uma vida dos sonhos que é autêntica, onde você vai estar vivendo os seus sonhos e não os sonhos de outras pessoas, dá uma olhada. Você precisa assistir esse meu vídeo aqui, onde eu falo em como encontrar o seu eu de verdade. E eu te vejo já já. Tchau, tchau!